O tema da nossa mensagem de hoje, da nossa live, da nossa mentoria é Remindo o Tempo. Então nós vamos aprender a remir o nosso tempo. A leitura está em Efésios capítulo 5, verso 15. Vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Amém? Então essa é a leitura de hoje, da nossa mentoria de hoje, remindo o tempo. Vamos aprender a remir o tempo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que temos que tomar cuidado e precisamos despertar para não sermos roubados no tempo e nos deveres espirituais. Então, você tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado com o seu tempo. Seu tempo é muito precioso. Como eu já disse aqui, o tempo é aquilo que você tem de mais precioso. Talvez o que Deus te deu de muito precioso hoje é o seu tempo. Por quê? Porque o seu tempo não volta mais. O tempo que ele te deu, o tempo que você viveu hoje pela manhã, já não volta mais para você. O tempo que Deus te deu ontem, que você viveu ontem, não volta mais para você. O tempo do ano passado já não volta mais para você. Então precisamos entender que o tempo que Deus nos dá é hoje, é agora. E se você não aprender a usar, a investir devidamente no seu tempo hoje, certamente ele vai ser uma destruição para você, porque ele não volta mais amanhã. O tempo que passou não volta mais no seu presente e muito menos no seu futuro. Então vamos tirar as lições aqui que o apóstolo Paulo nos trouxe, deixou para nós. A primeira lição que você precisa aprender sobre gerenciamento do seu tempo, sobre remir o seu tempo, sobre administrar o seu tempo dado por Deus, a primeira coisa que você precisa aprender é viver como sábio e não como um tolo. É o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse, vivei como sábios e não como tolos, como nécios, porque o nécio é o tolo. Então no texto o apóstolo está nos mostrando duas formas de vivermos a vida. E eu quero que você entenda isso, porque se trata aqui de uma mentoria, é uma direção para você. O apóstolo Paulo está trazendo duas formas que o ser humano tem para viver sua vida. A primeira é viver como sábio e a segunda é viver como tolo. Você conhece alguém tolo, que vive como tolo, que age como tolo, que pensa como tolo, que se comporta como um tolo, que anda como um tolo? Pois é, esta pessoa certamente nunca irá prosperar, nunca irá avançar na vida, não vai evoluir, não vai construir uma família abençoada, não construirá uma carreira abençoada, não terá um ministério abençoado, porque é um tolo. Ninguém confia em tolo. Tolo não enriquece, tolo não prospera, tolo não é abençoado, tolo não constrói uma família linda, maravilhosa. Entende? É um tolo. As pessoas precisam entender isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tem gente que decidiu ser tolo na vida. Quem nunca parou para aprender, quem nunca andou com sábio. Alguém já disse que nós somos a média das pessoas com quem convivemos, não é isso? Então tem gente que decidiu viver com os tolos, anda com os tolos e vive como um tolo, porque ela decidiu viver isso. Mas tem gente que decidiu andar com sábios, com pessoas inteligentes e aprendeu a viver como elas. Isso é uma regra de aprendizado. Nós trazemos hábitos, nós aprendemos hábitos e comportamentos daqueles com quem nós nos familiarizamos, com quem nós caminhamos e andamos. Vamos entender isso. Todo tolo, ele normalmente anda com tolos, com outros tolos.
Você já ouviu falar que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha? Já ouviu falar isso? A mesma história. O tolo anda com o tolo, o sábio anda com o sábio. E nós nos tornamos a média das pessoas com quem convivemos. Você pensa, age, se comporta, reage de acordo com o comportamento do seu meio ambiente, do seu grupo, do grupo com quem você convive. Então Paulo está dizendo que há duas maneiras de viver a vida, como tolo ou como sábio. Quando você vive com pessoas com maus elementos, com pessoas ruins, com pessoas que falam palavrões, com pessoas que xingam os outros, que são violentos, que são agressivos, você vai se parecer com elas. Mas se você anda com pessoas educadas, se você anda com pessoas corretas, inteligentes, pessoas que praticam o bem, generosas, você também tende a ter daquelas pessoas, a receber a influência delas. Então Paulo está dizendo, não ande com tolos, aprenda a governar seu tempo. Aprenda a remir seu tempo, aprenda a administrar seu tempo, a gestar seu tempo, para que você não venha perder. Porque, como eu disse ainda há pouco, o tempo é aquilo que Deus te dá, mas o tempo de ontem não é mais repetido hoje, ele não se repete. Então, se você não tiver a oportunidade de viver o tempo corretamente, você vai ter consequências. Então, Paulo está dizendo que devemos andar com sábios. O que é andar com sábios? Deixa eu te falar uma coisa. Em um mundo de gente nécia, de gente tola, de gente insensata, seja o sábio, ande como um sábio, comporte-se como um sábio. No mundo de pessoas ignorantes, seja aquele que vai usar da inteligência. Uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, sempre aprende ou sempre usa de maneira apropriada, usa de maneira máxima o seu tempo com aquilo que é útil para ela, com aquilo que lhe traz coisas importantes, que lhe acrescenta alguma coisa, que lhe agrega algum valor. Nós vivemos em um mundo hoje onde as pessoas não agregam nenhum valor para elas, porque elas andam com gente que, às vezes, ou fazem coisas que não lhes acrescenta absolutamente nada. Então, se você usar seu tempo, o tempo que você tem, o tempo que Deus te deu, para não usar com coisas que sejam úteis, que te acrescentarão alguma coisa, você é apenas um desperdiçador de tempo, né? Não dá para perder tempo com aquilo que não vale mais a pena para nós. Então a gente tem que aprender a discernir isso. Deus, aprenda uma coisa, Deus não interfere no seu tempo, nas suas escolhas, nas suas decisões. Tudo aquilo que você decidir, Deus não vai interferir. Deus deixa você livre para você fazer o que você quiser. Mas você precisa ser sábio, ser inteligente para não desperdiçar o tempo que Deus te dá nessa vida. Não pode ser um perdulário. Você lembra da história do filho pródigo? A Bíblia diz que ele, precipitadamente, de uma forma insensata, porque era um jovem menor de idade, ele chega com o pai, pede a sua herança e diz: pai, eu não quero mais viver aqui. O senhor pode me dar a parte da herança que me cabe, que me pertence? Aí o pai disse: tudo bem, se é isso que você quer, eu vou te dar. E ele foi embora. E a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo o que tinha. Passou a viver dissolutamente, quer dizer, sem regras, sem direção, sem comportamento, viveu de qualquer maneira, gastou tudo o que o pai lhe deu, destruiu sua vida, ficou sem nada e teve que voltar. O que é ser pródigo? A palavra pródigo significa perdulário. É aquele que desperdiça bens, que desperdiça
valores, aquele que não tem noção de coisas valiosas na sua vida e desperdiça tudo. Você conhece pessoas perdulárias? Que vivem desperdiçando seu tempo, as bênçãos que Deus lhe dá, valores que Deus lhe dá, porque não sabe discernir entre o certo e o errado. Isso é viver dissolutamente. Isso é viver como nécio. Então preste atenção. Provérbios capítulo 10, verso 14. Olha o que a Bíblia diz. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio, do insensato, é uma ruína iminente. Então preste atenção aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: toda pessoa inteligente, toda pessoa sábia entesoura conhecimento. O que é conhecimento? É saber, conhecer as coisas, saber do bem, do mal, saber das coisas melhores, conhecer coisas melhores, evoluir na vida. E ele diz que ele faz do conhecimento tesouro, porque a palavra entesourar aqui significa exatamente, vem de tesouro. Então é como se ele reunisse muito conhecimento para que aquilo se torne um tesouro na sua vida. Mas ele diz, o nécio destrói sua vida, cai em ruínas com sua própria boca, porque fala, porque faz, porque age de maneira insensata. Então Paulo está dizendo que precisamos andar como nécios, não como nécios, mas como sábios. Então preste atenção aqui. Nós precisamos despertar para uma vida de resultados, para uma vida de coisas melhores, utilizando corretamente o tempo que Deus nos dá para angariarmos, para juntarmos coisas espirituais, coisas saudáveis, coisas maravilhosas para a nossa vida, que realmente valham a pena e que nos construam. Não coisas que depois vão ser sem sentido para nós, não vão ter validade nenhuma na nossa vida. Então isso é viver como sábio. Viver como sábio é você se levantar no meio daqueles que não tem propósito na vida. Você vai encontrar muita gente que não tem propósito na vida, viu? Por onde você andar. Por isso que eu falei para você, nós somos a média das pessoas com quem andamos. Então você tem que aprender a discernir quem é a tua companhia, porque se ela não tem o mesmo propósito que você, se a sua amizade não tem o mesmo objetivo que você, não sonha na mesma altura que você, não tem a mesma linguagem que você, não tem os mesmos valores que você, não defende os mesmos princípios que você, isso é furada. Sai daí. Você entendeu? Se você anda com pessoas que não comungam da mesma fé, que defendem coisas erradas, que têm valores errados, essa pessoa não vai te acrescentar em nada, você não vai melhorar. Por quê? No meio daquelas pessoas que não têm visão, que não têm objetivo, que não têm ambição de conquistar coisas boas, coisas novas, coisas melhores para a sua vida, seja espiritual, emocional, social, financeira ou familiar, se você está com elas, certamente você vai acabar pensando igual a elas. Então preste atenção, esteja no meio de quem tem objetivos, quem tem propósito, quem tem visão de conquista. Na vida financeira, na vida espiritual, na vida social, na vida familiar, no ministério. Então, ser sábio é se levantar no meio desse tipo de gente e dizer, eu não posso participar. Eu não quero participar dessas coisas. Meu mundo é diferente, meu universo é diferente, minha visão é diferente, o meu reino é diferente. A ideia que eu tenho, os valores que eu carrego comigo são totalmente diferentes. Eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com as coisas boas. Eu não desperdiço o meu tempo com coisas que não são reais, ou que não são verdadeiras para mim. Entende? Então nós precisamos caminhar com quem caminha com Deus, com quem está bem na fé, com quem tem visão de futuro, com quem tem visão positiva sobre o futuro. Amém? Se você anda com gente que não leva Deus a sério, para onde você vai? Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas não estão levando Deus muito a sério. E essas pessoas vão nos influenciar de alguma forma.
Então vamos prestar atenção. Os nécios, que são os insensatos, os ignorantes, são aqueles que querem continuar suas vidas no pecado, na miséria, nas trevas, na escuridão, no engano, no erro, na mentira, na desonestidade, na falta de integridade. Esses são os nécios. E certamente eles estão desperdiçando o tempo deles. Entende? O tempo deles não vai melhorar suas vidas. Enquanto eles gastam seu tempo defendendo esses valores subjetivos, eles não prosperarão e não terão bênção na vida. E sabe, querido, muita gente está vivendo isso. Então aprenda a ser sábio no meio de uma geração nécia, de uma geração de tolos, de uma geração de pessoas que não querem crescer, que não querem mudar de vida, que não querem prosperar. A outra lição aqui que eu queria que você entendesse: remir o tempo fala de algo muito profundo. Quando Paulo usa a palavra remir, essa palavra no grego significa a palavra remir no grego é hexagorazo. O que é hexagorazo? A palavra hexagorazo é uma palavra que significa resgatar algo do poder de outro, através do pagamento de um preço, pagar o valor de um resgate para libertar alguém que foi prisioneiro de um determinado cativeiro. Então a palavra remir o tempo do hexagorazo é como se fosse libertar o seu tempo de algo que o escraviza, que o tornou escravo. Então Paulo está usando essa palavra hexagorazo para dizer aos efésios que o tempo deles estava sendo sequestrado, podemos dizer assim, estava sendo escravizado por alguma outra coisa que não era a palavra de Deus, que não era o evangelho. Então vamos tirar a lição aqui. O que o apóstolo está querendo dizer, o apóstolo Paulo, é que muitos têm o seu tempo sequestrado, estão tendo o seu tempo sequestrado, estão tendo o seu tempo escravizado por alguma coisa e precisam resgatar ou libertar o seu tempo. Aí eu diria para você uma coisa, usando esta palavra do apóstolo Paulo. Quantas pessoas estão tendo hoje o seu tempo sequestrado, consumido por alguma coisa? Em que as pessoas gastam o seu tempo? Naquilo em que elas gastam o seu tempo, ou aquilo em que elas gastam o seu tempo, é um escravizador, é um opressor, é um sequestrador do tempo dessa pessoa. Entende? Tem muita gente hoje que tem o seu tempo hoje sequestrado por pessoas. Coisas que não estão lhe acrescentando absolutamente nada, pelo contrário. Só estão roubando a sua vida, só estão consumindo seu tempo, consumindo sua oportunidade. E sabe o que eu vou dizer para você? O inimigo é tão sagaz que ele sabe que o tempo das pessoas é o bem mais precioso que Deus lhes deu. Porque é no tempo que elas constroem suas vidas. É através do tempo que elas constroem uma boa família, que elas aprendem, que elas estudam, que elas conquistam, que elas avançam. Então o inimigo sabe que se prender o tempo das pessoas, se ele consegue escravizar as pessoas em seus tempos, em determinadas coisas que não vão lhes acrescentar absolutamente nada, ele ganha essas pessoas. Entende? E sabe o que está acontecendo? O inimigo tem usado
tantas coisas para distração, para distrair as pessoas. E tem usado coisas como entretenimentos para consumir e escravizar o tempo das pessoas da nossa geração. Entende? Assim, as pessoas deixam de viver o propósito de Deus. Aquele propósito para o qual Deus as criou. Uma vez que o seu tempo é vida, o tempo nada mais é do que vida. Ele é tão valioso que Deus nos deu. Mas aí o inimigo vem e sequestra o tempo. Vou dizer uma coisa para você aqui. Vamos falar coisas bem práticas aqui. Como se trata de uma mentoria, é importante você entender. Você sabia que tem gente hoje que está gastando o seu tempo em um telefone? Você sabia disso? Pois é. Tem gente que passa muito mais hora respondendo mensagem ou lendo mensagens de WhatsApp. Coisas que não vão lhe acrescentar absolutamente nada. Mas eles passam muito tempo lendo as mensagens, ao invés de estarem lendo um livro, de estarem aprendendo, estarem fazendo um curso, melhorando de vida, ampliando sua visão, sua mentalidade. Você já passou o meio-dia no WhatsApp, respondendo bobeira, besteira, que não te acrescentam em nada? Eu já vi tanta gente, muita gente me coloca em grupos. Eu estou aqui em vários grupos. Quando eu vou ver, tem centenas de mensagens num grupo só. Sabe o que eu faço? Você pensa que eu leio todos eles? Não leio. Vídeos eu não abro. Eu vou lá naqueles 3 pontinhos e está assim. Está assim. Tem lá, limpar conversa. Eu vou lá, limpo a conversa, apaguei tudinho, não quis nem saber. Primeiro, algumas coisas acontecem comigo. Esse negócio de eleição ultimamente, essas coisas. Eu evito que a minha alma seja contaminada por coisas. Eu estou protegendo as minhas emoções. Estou protegendo minha mente, blindando minha mente de informações ruins, contrárias. Não estou perdendo meu tempo, eu respondo as mensagens que são pessoais. Porque eu entendo o seguinte, se alguém quer falar comigo, então manda mensagem pessoal, no privado. E eu vou responder. Entende? Isso é remir o tempo, é enxugar o seu tempo. Eu tenho contas em quase todas as redes sociais, porque eu prego a palavra e compartilho a mensagem que Deus me dá. Para isso eu nasci e eu estou fazendo a minha missão. Então, às vezes eu abro o TikTok e tem um vídeo interessante. Você assiste aquele vídeo, mas já vem outro em seguida, e se você não se tocar, você passa horas e horas perdendo o seu tempo assistindo, porque hoje é muita coisa. No Instagram, a mesma história. No Twitter também, aqui no Facebook. No YouTube, eu tenho contas em todos eles, todas essas plataformas. Mas eu vejo que as pessoas estão ali. E sabe por que existe muito vídeos, mensagens nessas plataformas? Por que bomba? Justamente porque tem consumidor. Essas redes sociais essas plataformas só ganharam fama, poder financeiro, porque tem um público que consome. Tem gente que vive o dia inteiro no WhatsApp, tem gente que vive o dia inteiro no Instagram, tem gente que vive o dia inteiro no YouTube, ouvindo uma coisa ou outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso são consumidores de tempo. De tempo. Infelizmente. Por que eu estou lá pregando e mandando mensagem? Porque tem consumidor de tempo. Acontece que eu trago mensagens como essa, mas a grande maioria não traz mensagens como essa, não. Então existe um grande consumidor de tempo. O inimigo tem usado isso para escravizar o tempo das pessoas, porque o hexagorazo é justamente esse escravizador.
O diabo sabe que tem algo que pode escravizar. Então ele usa o entretenimento para prender as pessoas, para que elas se tornem escravas. Deixa eu dizer uma outra coisa. Sabe por que a Rede Globo ganhou tanto seguidores, tantos telespectadores? Por causa das novelas. Tem gente que é tão escrava das novelas da Globo que não perde uma. Até o Vale a Pena Ver de Novo. Será que vale a pena ver de novo mesmo? Mas eles estão sempre repetindo, repetem uma novela 200 vezes. Porque sabe, cada vez que repetir, vai ter gente para assistir. Inclusive, pessoas que já assistiram 2, 3 vezes, assistem de novo. Então eles sabem, o inimigo sabe que isso é um consumidor de tempo. Agora deixa eu te falar outra realidade aqui. Você sabia que a Rede Globo é a responsável pela introdução de culturas terríveis que são contrárias ao Evangelho e as pessoas não se perceberam? A Rede Globo construiu uma mentalidade aqui no povo brasileiro tão terrível, a mentalidade da prostituição, a mentalidade do adultério nos casais, nos casamentos, através das novelas, que todas elas têm, introduziu outros comportamentos sexuais, comportamentos sociais errados para as pessoas, porque as pessoas consumiram seu produto e elas foram colocando suas ideologias. Eles foram colocando suas ideologias. Cada autor de novela coloca uma ideologia. E as pessoas vão comprando essa ideia. E isso vai construindo a mentalidade da geração, vai construindo a mentalidade da população, vai virando uma cultura na mente das pessoas, que são consumidoras dos seus produtos. Aí sabe o que acontece? Há uma deformidade mental, emocional, uma deformidade comportamental, uma deformidade familiar, uma deformidade espiritual. Entende? Temos uma geração que foi afetada profundamente, porque não entendeu que o seu tempo é precioso e veio um sequestrador de tempo, entrou na mente das pessoas, amarrou as pessoas, aprisionou mentalmente as pessoas e elas se tornaram escravas do sistema. E eles continuam fazendo. E uma vez que está lá dentro, a mentalidade instalada, é difícil remover, é difícil tirar. Tanto que o cristianismo está dividido. Se você falar sobre coisas ruins hoje, você vai arrumar confusão com alguns grupos evangélicos. Eles vão chamar você de tanta coisa ruim. Então fica ligado aí. Nós temos que aprender a remir o nosso tempo, né? Remir o nosso tempo do passado, daquilo que você perdeu. Recupere aquilo que você perdeu. Seja inteligente para recuperar o que você perdeu. Seja inteligente para trazer de novo algo que você perdeu. Ressignifique isso. Que algo traga benefícios para você não ser um escravo daquilo que destrói seu tempo. Remir o tempo é alimentar emoções positivas. Remir o tempo é ir para frente, nunca retroceder. Remir o tempo é aproveitar novas oportunidades e novas chances que Deus está te dando. Remir o tempo é libertar o seu tempo de tudo que te escraviza, que te consome o tempo, que te leva, que te afasta de Deus, da vida de oração, da vida de leitura da palavra, da vida de crescimento emocional, espiritual e até mesmo de conhecimento. Isso é remir o tempo. Remir o tempo significa reinventar sua vida, recomeçar tudo de novo, aprender coisas que você deixou de aprender. Amém? Então, vamos entender isso. Aprenda a remir o seu tempo. Tirar você daquilo que te escraviza, daquilo que toma seu momento, seu tempo, suas oportunidades. Para a gente fechar essa mentoria de hoje, essa live, eu quero te falar sobre 3 coisas que são usadas como armadilhas para prender a tua vida
e sequestradores do tempo usam isso para destruir você. A primeira armadilha que você vai encontrar na sua vida e você precisa evitar, evite isso. A primeira armadilha é uma coisa que eu chamo de círculos viciosos. O que é um círculo vicioso? É aquilo que te mantém sempre naquela rotina, você vira e mexe e está lá, está rodando. Eu falei aqui da novela. A novela é um ciclo vicioso. Você vê que você assiste um capítulo, quer assistir outro, quer assistir outro, quer assistir outro, quer assistir outro, e vai até o fim. E quando já está terminando aquela novela, ele já anuncia uma próxima. E a pessoa entra. Então, todo círculo vicioso é aquilo que te mantém numa rotatividade, numa rotina constante, diária. Isso é roubador de tempo. Hoje, as redes, as plataformas de streaming, de eventos, de programas, de vídeos, enfim, de entretenimento, aumentou. Hoje, existem muitas plataformas de filmes, de séries, de tudo. Tem gente que assiste série o tempo todo, sai de uma, já entra noutra. Não aprende a controlar-se. Isso são círculos viciosos. Círculos viciosos são aquilo que te mantém num hábito contínuo, rotineiro, todo dia, toda hora, e vai te consumindo. Não permite que você evolua, que você cresça. É sobre isso que Paulo está dizendo. Aprenda a remir o seu tempo, porque os dias são maus. Entende, irmão? Os dias são maus. Então, cuidado, evite círculos viciosos na tua vida. Círculos repetitivos na sua vida. E a outra armadilha é o que eu chamo de triângulo amoroso. O que são os triângulos amorosos? O que é um triângulo amoroso? É você, o amor da sua vida e mais uma terceira coisa, né? Uma terceira pessoa. Mas eu trago os triângulos amorosos aqui. Você sabe que, do ponto de vista natural, normal, o triângulo amoroso é 3 pessoas que vivem um romance. E sempre dá ruim, é ruim, porque alguém vai se machucar muito em tudo isso. E é uma coisa completamente errada, não podemos viver isso. Mas eu trago o triângulo amoroso para algo um pouco diferente do romantismo. O triângulo amoroso é aquilo que você ama, é você, Deus e mais algo que toma esse espaço na sua vida. Que você é apaixonado, que você ama. Cuidado com o triângulo amoroso. O triângulo amoroso é tudo aquilo que toma o espaço na tua vida como em terceiro lugar. Está ali, te tomando. E impede, ele vai ferir, ele vai de alguma maneira trazer um prejuízo, podemos dizer assim, para o teu romantismo com Deus, para o teu crescimento espiritual. O triângulo amoroso vai te impedir de uma pessoa de mais oração, de mais intimidade com Deus. O triângulo amoroso vai te impedir de fazer seus devocionais, de ter seu crescimento espiritual, porque esse triângulo amoroso vai aparecer toda hora. Ele vai estar lá. Essa terceira peça vai impedir o teu crescimento, vai impedir que você evolua. E tem muita gente que está carregando um triângulo amoroso. Tem gente que está num círculo vicioso, tem gente que está num triângulo amoroso. Tem uma peça que está roubando o tempo da sua intimidade com Deus e o tempo da sua intimidade consigo mesmo para o seu próprio crescimento espiritual, pessoal, profissional. Então, cuidado com os círculos viciosos e com os triângulos amorosos. E a terceira e última armadilha aqui é mentes fechadas para mudanças. Cuidado com a sua mente. Mentes fechadas para mudança é sinal de surdez.
mental. A mente que se fecha para a mudança não cresce. A mente que se fecha para a mudança não evolui. Entende? A mente que se fecha para a mudança é aquela mente que não quer evoluir, que não quer aprender. Ela se tranca no seu próprio mundo, no seu próprio universo e não procura mais crescimento. Tudo isso é roubador de tempo. Então toda mente fechada para mudanças é a mente que não quer aprender coisas novas. Tem muita gente assim, que acha que não precisa mais aprender. Tem gente que já até admitiu uma ideia, você conversa com ela, ela sempre vai dizer, mas eu não aprendo, eu não consigo aprender, eu não consigo entender, eu não consigo ler, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mente fechada para mudança. Então precisamos romper com isso. Vença. E você só vai vencer agindo. A gente só muda agindo. A gente só tem transformação com ação. Entende? Não tem outra forma. Se você busca outra maneira de crescer, de evoluir, de mudar, não vai encontrar. Porque a mudança verdadeira, ela tem a ver com uma mente aberta. Então, mente fechada para mudança é sinônimo de uma vida limitada, de uma vida pequena, de uma vida infrutífera, de uma vida que jamais vai prosperar. Quer crescer? Quer evoluir? Quer prosperar? Abra sua mente para aprender. Aprendizagem te leva à mudança. Quer mudar? Aprenda. Eu estou ensinando coisas aqui para você, mas o mundo está te ensinando toda hora. Deus está te ensinando. Deus usa pessoas para te ensinar. Mudança. E não espere a mudança num toque de mágica com Deus. Às vezes as pessoas dizem, ora Deus para mudar. Deus já quer mudar, Deus já te deu todas as ferramentas para mudar. É você que não aprendeu ainda a utilizar as ferramentas certas, não tem usado e tem preguiça de usar. É limitado. Então o que Deus faz com você? Deus abre o seu entendimento para que você aprenda a crescer. Então, vamos aprender a resgatar o nosso tempo daquilo que nos escraviza. Amém? Livre-se dos círculos viciosos, livre-se dos triângulos amorosos e livre-se de uma mentalidade fechada para a mudança. Abra sua mente. Permita que a sua mente seja aberta para você crescer, porque é isso que Deus quer com você. Amém? Muito bem, chegamos ao final da nossa mentoria de hoje. Essa é a palavra que eu tinha para você. Espero, sinceramente, que você tenha aprendido. E eu quero ser sinal, ou melhor, quero ser bênção de Deus para a sua vida. Amém? Quero ser canal de Deus para você sempre. Você aprendeu alguma coisa? Deus falou contigo nessa mentoria de hoje? Então faz uma coisa. Pega o link dessa live, coloca na sua página do Facebook, marca amigos seus, copia o link, vá lá nos seus grupos do WhatsApp, coloca lá o link, escreve lá, pessoal, assiste a live que vai ser boa para você, bota nos seus grupos do Facebook também, é muito importante. Então quero orar com você e depois quero te dar 3 avisos importantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta tarde eu estou aqui com os teus filhos, que receberam esta palavra, eu creio, que o Espírito Santo continue abrindo o entendimento de cada um, que o Espírito Santo continue dando palavras de sabedoria, palavras de graça, de unção, de autoridade, aqueles que estão fazendo parte hoje de um círculo vicioso, que sejam libertos em nome de Jesus, que o Senhor quebre essa cadeia desse círculo vicioso, aqueles que fazem parte de um triângulo amoroso, que tem tirado a comunhão contigo, que seja dissipado esse triângulo amoroso em nome de Jesus. Aqueles que estão hoje com a mente fechada, com a mente completamente bloqueada para algo novo, para mudanças, para transformação, que a sua mente seja desbloqueada agora em nome de Jesus. Eu desbloqueio a mente de cada um dos que estão aqui comigo em nome de Jesus. E eu oro para que o
tempo de cada um seja resgatado, que aqueles que têm o seu tempo sequestrado por alguma situação, por alguma forma de entretenimento, por alguma distração, algum roubador, algum escravizador de tempo, que eles sejam livres, que eles sejam libertos em nome de Jesus e aprendam a remir o seu tempo. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Você recebe aí a oração e a palavra desta tarde? Então seja muito abençoado. Espero sinceramente que Deus tenha usado a minha vida para trazer uma palavra para você, para trazer libertação e cura para você. Então, meu povo, que Deus abençoe vocês. Eu quero só dar 3 avisos aqui importantes. O primeiro aviso é que se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, então, por favor, vá lá no YouTube, inscreva-se no canal Osmarino Araújo, faça isso. Ontem, inclusive, o pessoal que não ouviu ainda o meu lado musical, eu sou compositor também, inclusive compositor de músicas infantis, gravada por artistas como Aline Barros e outros artistas. Você vai conhecer o meu lado compositor. Mas eu coloquei ontem à noite o meu CD ao vivo, Sopra Sobre Nós. Então você vai lá no YouTube, no meu canal no YouTube, clica lá no canal, no CD, Sopra Sobre Nós, para você ouvir minhas músicas que nós fizemos ao vivo. Então botei lá para vocês ouvirem. Mas hoje à tarde ainda vai subir, ou amanhã de manhã, um vídeo de uma mentoria que eu fiz, muito poderosa, muito forte. Nós vamos falar uma palavra muito boa para você, então vá lá e você assiste. Faça a sua inscrição. Quando você se inscreve no canal e aperta o sininho, você será notificado de cada vez que eu colocar um vídeo novo, você é avisado. Eu sempre coloco de 2 a 3 vídeos por semana no canal no YouTube. Tudo de mentoreamento para edificação da sua vida, viu? E o outro aviso é, eu abri esse tempo, no mês de setembro, começamos um trabalho muito bom. O Nilson Filadélfia está dizendo que participou da gravação do Sopra Sobre Nós. Que bom. Valeu, querido. Um abraço. Obrigado. Então, no mês de setembro eu criei uma mentoria. Não é essa vai continuar, a mentoria das aias toda semana. Mas essa mentoria chama-se Núcleo MCA, que é Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica. O Núcleo MCA é para líderes, para pastores, para apóstolos, enfim. Líderes que estão hoje liderando qualquer área da igreja, não têm cobertura espiritual, são independentes e querem uma cobertura e uma paternidade espiritual e uma mentoria ministerial. Então você vai me procurar. Hoje até uma pessoa lá do norte, lá de Belém, me procurou buscando o Núcleo MCA. Outras pessoas já estão comigo. Se você quiser participar ou conhecer o Núcleo MCA, você manda um recadinho para o telefone que está aí na live, na descrição dessa live, que é o WhatsApp, que também é uma chave Pix. Então você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, olha, eu quero informações, conhecer melhor o Núcleo MCA. Então eu vou te mandar um release, você vai ler, você vai estudar, e depois nós vamos conversar sobre o Núcleo MCA, ok? E o terceiro aviso é o pessoal do Rio de Janeiro. Hoje à noite temos culto. Nossa igreja, 19h30, aqui na Taquara, Jacarepaguá, todo mundo é convidado. Os nossos cultos são às terças, às 19h30, aos domingos, 18h30. Todo domingo temos 18h30 o nosso culto de celebração. Estamos aqui na rua Manuel Vieira, número 15, Tanque, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, ok? Então todo mundo é convidado. E pessoal, obrigado aí por estarem com a gente, ficarem firmes aqui até o final. O pessoal que pegou depois, volta lá no início, assiste desde o início. Como eu disse, se foi bênção para a sua vida, então pega o link
e manda para geral, compartilha com todo mundo, ok? Bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.